Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo os Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, como em sua primeira carta, o apóstolo Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo. Também trata de preparar os cristãos para a vinda do Senhor. E aqui tem 2000 anos que fala que Jesus vai retornar. O que é esse retorno de Jesus? Nós precisamos entender que Jesus não vai reencarnar novamente na Terra para fazer esse retorno, porque as pessoas, certamente, no momento que nós estamos vivendo, em qualquer época desses últimos 2000 anos, normalmente o crucificariam, porque nenhuma das religiões o aceitariam dentro de todo aquele conjunto de qualidades que Jesus tinha e tem, dentro do processo da religião, das religiões que existem hoje na Terra. Pouquíssimas iam aceitá-lo, tal como ele gostaria de vivenciar em toda a integridade o seu evangelho. Isso incomodaria muitos poderosos. Portanto, essa vinda de Jesus é quando nós formos depurando o nosso coração, depurando nossos sentimentos, para podermos ver o Senhor mesmo estando encarnados, pelo mecanismo da evidência, da visão espiritual. Essa é a vinda do Senhor. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Em todo o início de carta, Paulo faz essa saudação pedindo paz a todos daquele grupo, em nome de Deus e em nome de Jesus. Sempre em nome de Deus e em nome de Jesus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Importante que cresce a fé e a caridade entre eles. É o momento que eles estão se interagindo, construindo então ali uma interação de amor, de afeto, de respeito, de responsabilidade. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas peregrinas perseguições e aflições que suportais. Além da situação deles estarem vivendo integralmente entre eles, interagindo com respeito, com amor, eles ainda passam por algumas situações complicadas, que é o caso das perseguições e muitas aflições que vêm dessas perseguições. Porque as pessoas se transformavam em cristão, eles mudavam a sua vida. E muitas pessoas que faziam certos favores dentro da comunidade deixavam de fazer. Certo? Ou seja, quando eles iam entendendo a importância de termos uma vida moralizada, de uma vida mais voltada para a nossa valorização íntima, as pessoas abandonavam certos comportamentos que até então existiam. E por que eles tinham condições agora de abandonar esses comportamentos? Pela caridade que existia entre eles, pela solidariedade, ambos iam interagindo, criando os mecanismos de sobrevivência digna, e aí eles deixavam a prostituição, a promiscuidade e procuravam viver de uma forma mais voltada para aquilo que o Evangelho espera de cada um de nós, ajudando-se mutuamente e crescendo espiritualmente. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos e por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, quanto mais eles procurarem ter uma clara percepção, uma clara ideia do juízo de Deus, de como Deus julga-nos pela essência de nossa alma, mais eles iam padecendo as atribulações do meio onde eles viviam, mas mais eles iam se glorificando perante a Deus, se purificando e se aperfeiçoando. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Quanto mais nós agirmos com justiça, com exatidão perante as leis divinas,
As tribulações que possam bater a nossa porta em determinados momentos deixam de existir. Começam a se acalmar, porque mesmo que elas existam, nós estamos procurando o descanso no Senhor, a confiança em Deus, a certeza de que Deus está conosco e que Jesus, com todo o seu exército de anjos, vela por nós. Como labareda de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, aqueles que estavam perseguindo, tentando destruir o cristianismo nascente, eles iam passar por situações muito difíceis. E quando fala da eterna perdição, é uma coisa complicada, porque não é eterno. Quando você está no caminho do bem, você tem menos encarnações. Quando você está no caminho do mal, você tem mais encarnações. Por isso, como não explica-se a reencarnação de uma forma muito clara na Bíblia, então fala eterna perdição, porque você vai ter várias etapas a cumprir até que você se aperfeiçoe, até que você deixa desabrochar o sentimento cristão na sua vida. Quanto vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Essa glorificação só vai se dar quando começarmos a perceber Jesus no nosso íntimo, em nossos corações, e agirmos com a certeza de que o Mestre sempre fará o melhor por nós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. E sempre rogando a Deus por aqueles que seguiam o Cristo, por aqueles que já estavam integrando a igreja com todo o espírito de solidariedade e de amor cristão. Por eles, Paulo e todos aqueles que trabalhavam diretamente com ele, rogavam em orações para que eles se fortalecessem, para que eles se tornassem melhor, para que eles procurassem sempre construir um mundo íntimo, construir uma fortaleza interior para essas realizações que todos precisam estabelecer em seus caminhos ao longo de sua jornada. Portanto, é um trabalho que de fora o íntimo de cada um, para que todos fizessem, para que todos agissem em prol do Senhor. Fortalecendo com fé, na vocação de servir a Deus, fazendo o melhor possível entre eles, trabalhando e gerenciando suas vidas com sabedoria, com amor e respeito. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele faz sempre essas colocações para que a gente agradeça a Deus, para que a gente agradeça a Jesus, sejamos gratos a Deus e a Jesus por termos o que temos, por passarmos o que passamos, porque tudo faz parte de um processo de crescimento íntimo de cada um de nós. Precisamos aprender a crescer, espiritualmente falando, precisamos aprender a aperfeiçoarmos-nos, precisamos aprender a sermos melhores. E para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, temos o Evangelho que nos dá um norte para aquilo que precisamos ir, para aquilo que precisamos realizar. Somente dentro dessas realizações de paz e de amor, estaremos construindo um amanhã de luz e de bênçãos para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para prosseguirmos sempre amando e servindo e lutando pela causa do bem. Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ó irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A questão de estar reunido com Cristo e o dia dele estar perto, aqui fica bem claro que ele não está falando de Jesus vir ao mundo.
Está falando o momento da passagem daqueles trabalhadores para o mundo espiritual. Então, tem que prestar atenção em como que ele está falando e onde está falando, de que forma está falando. Aqui está falando na hora da pessoa passar para o mundo espiritual. No decorrer da carta vai ficar bem claro isso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E nesse período que eles ainda têm que lutar aqui, vai vir todos aqueles problemas naturais que existem dentro das comunidades, afrontá-los, tentar modificar o modo deles pensarem, tentando enganá-los para que os tire do caminho do Cristo. Mas ele pede que perseverem, que se mantenham firmes, convictos nessa proposta do Cristo, nesse caminho para o Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí vem aquela questão que existe no mundo político, no mundo jurídico, dentro dos templos religiosos. Aquelas pessoas que sentam num determinado assento de destaque e começam a se sentir um Deus dentro daquela situação. Começa a se sentir mais do que os outros, começa a se sentir alguma coisa superior àquilo que está acontecendo ou àquilo que realmente ele é. Todos nós somos iguais perante as leis divinas. Todos nós devemos nos respeitar mutuamente, porque se a gente sair do padrão de respeito, nós vamos nos complicar, nós vamos trazer problemas maiores uns para com os outros. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, Jesus alertava as pessoas, que aqueles que viriam tentar enganar. Portanto, ele diz que o Cristo está aqui ou está ali, não vades. Procure principalmente sondar, saber o que é estar com Cristo. E a volta de Jesus e a volta para Jesus, às vezes ficam confusas dentro do texto. Então, Jesus voltar é a purificar nossos corações para concebê-lo ainda aqui na terra. Mas sabendo que tem todos aqueles representantes do mal que chegam em posição de destaque e causam problemas para a comunidade cristã. E às vezes, muitos deles dentro da comunidade cristã mesmo. E agora, vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que vai deter a ação do mal? Nos fortalecermos no bem. Quanto mais pacíficos nós formos, quanto mais voltados para o bem nós formos, mais nós estaremos nos aproximando dos bons, mais nós estaremos nos voltando para os bons e mais conquistaremos a paz íntima que todos nós precisamos. Porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora reside até que do meio seja tirado. E, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Então, gente, aqueles que usam da mentira para conseguir as coisas é equiparado a Satanás. É importante nós entendermos que o Evangelho é um repositório de sabedoria, e nós só vamos ser enganados se não estudarmos o Evangelho. Precisamos entender que a injustiça vai estar sempre operando entre os homens por meio daqueles que têm que ser tirados. E eles serão tirados com um sopro do Senhor, aniquilando pelo esplendor da sua vinda. Quando nós começarmos a realmente vivenciar o Evangelho, a realmente colocar o Evangelho em nosso coração, o sopro da vida levará aos corações que estão em torno de nós, levará àqueles que precisam do amor e da fraternidade, novos ideais, novas condições de resplandecer a paz em nossas vidas, em nossos corações. E assim, a eficácia do mal perde toda a sua força, porque a mentira será desvendada pela verdade do amor que já carregarmos em nossos corações. Conforme colocamos o amor
e a verdade do amor em nossos corações, nós vamos nos resplandecendo, nós vamos crescendo e aprimorando nossos sentimentos para as realizações superiores da alma. Trabalhando cada dia para sermos melhores, trabalhando a cada dia para sermos aqueles que constroem um mundo de amor, de paz e de fraternidade em nossas vidas. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para nos salvarmos da mentira, dos enganos, o amor da verdade tem que estar no nosso coração. Enquanto não tivermos o amor da verdade em nossas almas, estaremos sendo vulneráveis aos ataques desses espíritos, dessas ações e de pessoas que são sintonizadas com esses espíritos ou encarnações desses espíritos. Sempre agem para enganar, para criar problemas, criar transtorno. E estando nós com o coração purificado pela verdade, a mentira não tem espaço, então não seremos enganados. E lembra que Jesus disse que teriam o poder de enganar até mesmo os escolhidos, se isso fosse possível. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade. A hora do julgamento chega. A hora do julgamento bate à porta de cada um de nós. E assim, nesses momentos, precisamos então começar a reestruturar nossos corações, reestruturar nossos sentimentos, para vermos como estamos agindo diante das situações. E ali está claro, a operação do erro vem criando em cima das mentiras, em cima de uma série de situações, trazendo problemas que não adianta tentar fechar os olhos para falar, não estou vendo o que está acontecendo, porque está acontecendo diante de nós. Por isso, nós precisamos trabalhar intimamente para nos fazer melhor, trabalhar intimamente para nos construir e reconstruir. E se não creram na verdade, vão ser jogados perante a mentira, e o prazer da iniquidade vai durar pouco tempo, porque o sopro do Senhor pode destroná-los e destruí-los. E o que é o sopro do Senhor? É quando nós tomamos consciência das leis divinas, tomando consciência dos nossos erros, vem o arrependimento, e junto com o arrependimento vem a necessidade de reparar. E quanto maior o seu entendimento, maior a sua necessidade de reparar aquele erro. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Todos nós precisamos trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível para a nossa caminhada. Todos nós precisamos aprender a desenvolver bem o nosso caráter, para termos boa ética e boa moral. As pessoas já não aguentam mais viver no mundo antiético e amoral. As pessoas querem transformação. E se você não mostra as qualidades necessárias para essa transformação, as pessoas te deixam de lado. Por isso, nós temos que começar a ficar bem atentos na forma com que falamos, que pensamos, para a gente procurar, então, interagir melhor conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. De uma forma cristã. Porque as iniquidades que existem no mundo, elas serão aniquiladas pelo sopro do Senhor, pela tomada de consciência. E em um dado momento, alguém toma consciência. E se os bons resolverem ficar em oração, perseverarem elevando seus pensamentos ao Pai, pedindo por aqueles que estão no caminho errado, esse momento chega mais rápido. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivenciar esse sentimento de amor e de glória. Vivenciar esse sentimento que faz
transformar nossos corações, que faz-nos tornarmos realmente melhores, tornarmos-nos realmente espíritos mais conscientes das realizações divinas. Por isso, precisamos então começar a raciocinar em cima daquilo que o Evangelho traz para nós, em cima dos fatos que acontecem na nossa vida, como nós nos portamos perante eles e como nós nos portamos perante a eternidade. O trabalho de autoevangelização, de procurar entronizar o Evangelho para melhor agir frente às adversidades da vida, é importante, é necessário, é fundamental. E, logicamente, que nós que procuramos seguir a Deus, nós já temos que entender que a salvação vem pela santificação do Espírito da fé, da verdade que tem dentro de nós. Quanto mais nós procurarmos nos santificar, nos aprimorar, nos aperfeiçoar, mais nós vamos adquirindo condições melhores para vivenciarmos bem os caminhos que nos conduzem ao Pai, que nos conduzem à eternidade. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E a partir do momento que Paulo mostra para nós que temos que ser firmes naquilo que ele ensinou, naquilo que ele vivenciou, naquilo que ele pregou, para preservarmos a essência do ensinamento de Jesus em nossos corações, o que ele quer dizer? Estude o Evangelho. Entenda que eu estou passando para vocês um conjunto de informações. Esse conjunto de informações é para vocês se santificarem. E com isso, procurem se aprimorar, procurem fazer-se melhor. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. E que Paulo traz para nós agora essa saudação final, para que, lembrando sempre que nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus, e Senhor nosso Deus e Pai, está sempre emitindo, irradiando amor para nossa direção, amor para nós. E a partir do momento que vamos aprendendo a amar, que vamos aprendendo a construir esse sentimento de amor, que vamos aprendendo a consolidar esses sentimentos de amor, nós vamos fazendo-nos fortes para seguirmos com firmeza, com determinação, as ações íntimas para a edificação da obra de Deus e da palavra de Deus entre os homens, pelo nosso exemplo, pelo nosso tipo de vida e pelo nosso ensinar também, mas principalmente pela sublimação de nossos sentimentos com relações uns para com os outros. Quanto mais sublimarmos o nosso sentimento, mais estaremos nos elevando, mais estaremos nos aperfeiçoando para a glória de Deus. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo, nos iluminando, para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que seguem o Cristo, para sermos aqueles que nos aproximamos mais do Senhor. Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mesmo dentro dos templos religiosos, mesmo junto daqueles que cultuam o Evangelho, existem também aqueles que não são muito dignos de confiança, que não são muito dignos de entenderem a mensagem do Cristo, de entenderem a mensagem do Pai. Por isso, todos nós temos que procurar estar sempre atentos em como nos portamos na vida, em como agimos no nosso dia a dia, para estarmos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando e caminhando na direção excelsa do amor que deve existir sempre em nossos corações. Esse trabalho íntimo, esse trabalho de valorização do sentimento, esse trabalho de engrandecimento da nossa alma, deve ser um trabalho constante para que sejamos realmente melhores, para que sejamos daqueles que nos fortalecemos perante o Pai e construamos um mundo melhor para todos nós. Oremos uns pelos outros. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará
e guardará do maligno. É importante nós entendermos, quando ele fala que fiel é o Senhor, porque Deus está sempre nos amparando, sempre enviando todo o sentimento de amor para nós. E vai nos guardar do maligno, guardar dos maus sentimentos, dos maus pensamentos. E se a gente se protege dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, a gente vai sair da faixa de sintonia do mal. E o mal vai ter menos ação sobre nós. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. E aqui Paulo já fala que sabe que eles vão fazer aquilo que ele fala que vai fazer. É para fazer, eles vão fazer, vão cumprir. Ele confia neles. Ora, sem esquecer que existe entre nós pessoas não muito confiáveis, mesmo dentro dos templos religiosos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Se não quer andar da forma que foi recebida, que foi concebida, que foi orientada pelo Senhor, novos horizontes devem se abrir, novas perspectivas devem se abrir. E todos nós precisamos trabalhar intimamente para nos fortalecer e para procurarmos crescer para Deus, crescer para o entendimento superior, crescer para a luz do Evangelho que deve pautar nossos corações e nossas almas. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. E aqui Paulo faz uma série de recomendações. Primeiro, saber como convém, imitar aqueles que andam ordenadamente. À medida que nós sabemos como convém, nós vamos nos livrando de certas influências negativas, de certas ações negativas, e vamos nos aperfeiçoando para um caminhar de luz, para um esplendor de fraternidade. Nem de graça comemos pão de homem algum. Ele fazia questão de sempre retribuir aquilo que recebia. E muitas das vezes ele trabalhava noite e dia para não ser pesado para ninguém. E principalmente para poder ter exemplo a dar. E aí é uma... A pessoa fala assim, mas como era sistemático, né? Ou seja, tinha aquele padrão. Eu tenho que agir condignamente, eu tenho que agir segundo os padrões do Cristo, eu tenho que andar segundo os padrões do Cristo para me fazer melhor, para que todos nós estejamos melhores. E ele fazia e agia para que todos estivessem melhores, para que todos caminhassem da melhor forma possível. E isso ele mostra. Não é que eu não tenho autoridade para chegar e comer sem pagar, mas eu dou o exemplo. Dando o exemplo, vocês procuram seguir o exemplo bom. Isso é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas que ocupam determinada posição ou estão em determinada situação de prestígio, eles acham que tem que receber tudo de graça. E ele pede com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para conseguir o pão de cada dia. O esforço, a dedicação. Dentro do templo religioso, quem quer seguir o Cristo, quer trabalhar influenciando pessoas, tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar, se fortalecendo, se impulsionando para as realizações superiores da alma. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Não quer trabalhar, fica sem comer. Hoje a gente fala para as crianças assim, olha, você não quer fazer suas tarefas da casa, não quer fazer as tarefas da escola, tudo bem, vai ficar sem crédito no celular.
Isso eles entendem magnificamente bem. Então, todos nós temos esse compromisso de fazer o possível para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos aqueles que edificam o bem, para nos tornarmos aqueles que constroem o bem. Porquanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Se tinha alguém que não estava trabalhando, que não estava fazendo o que devia, deveria ser chamado a atenção, deveria ser orientado. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, se não quer trabalhar, está fazendo coisas vãs, deixa-o tomar consciência de que ele tem que fazer algo de útil, ele tem que trabalhar para fazer o bem, ele tem que trabalhar para construir o bem. Ele tem que ser um trabalhador. Deixa-o agir para construir o bem. Deixa-o agir para interiorizar o bem, para colocar o bem em suas atitudes, em suas ações e se fazer melhor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O bem temos que o fazer sem cessar, sem parar. E descansar na seara do bem significa que você não estará conquistando a luz do amor, a luz da sabedoria. Portanto, trabalhar no bem não pode cansar. Trabalhar no bem tem que ser um impulsionar constante para as suas realizações superiores. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Olha que interessante. Aqueles que não querem obedecer, que não querem seguir as palavras de ensinamento, não querem trabalhar, não querem construir um mundo melhor, se afaste deles. Mas muitas das vezes no mundo atual a gente vê as pessoas se afastando daqueles que mais trabalham, daqueles que mais procuram realizar. E todos nós não temos que ver essas pessoas como nosso inimigo, mas sim aqueles que nós vamos chegar e vamos admoestá-los como admoestamos um irmão. Como chegamos, chamamos a atenção de um irmão: olha, você está indo para o caminho errado, não siga por esse caminho. Ou vão falar assim: nossa, como que você é esperto em estar sempre se dando bem? Se dar bem entre os homens pode ter o significado de padecer muito no plano espiritual e ter várias encarnações reparadoras e dolorosas. Trabalhemos para nos fazer melhor. Trabalhemos para edificar o melhor. Trabalhemos para sermos daqueles que constroem o melhor em nossos corações. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Em todo momento, Paulo lembra que nós devemos estar com Deus para que Deus esteja conosco e que Deus já está conosco. Mas no caso, nós precisamos abrir nossos corações para receber Deus em nosso íntimo, em nosso espírito, engrandecendo-nos nas nossas ações, fortalecendo-nos para termos discernimento, para não cairmos nas tentações inferiores. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E Paulo já mostra que ele escreve com as próprias mãos, portanto eles conheciam a sua letra, sabiam entender. E todas as epístolas que ele mandava, tinha lá as orientações do que deveríamos fazer para sermos fiéis seguidores do bem, fiéis observadores do bem, fiéis construtores de um mundo melhor. Portanto, todos nós temos essa obrigação de procurarmos trabalhar para o bem, fazer o bem e construir esse bem, edificando essas forças em nossas almas, edificando essas forças em nosso dia a dia. O convite de Paulo está aí. Sigamo-lo
e deixemos que as portas do nosso coração sejam abertas para o amor do Cristo, seguindo os caminhos e as recomendações do Senhor, na elaboração de um mundo melhor para nossas vidas, para a nossa caminhada, para a nossa existência. Que a paz do Divino Mestre esteja nos envolvendo e nos fortalecendo a todos os instantes. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o Evangelho.